Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Que a paz de Cristo seja derramada sobre você. Que alegria ter a sua companhia em mais uma edição do nosso programa Respostas para a Vida. Quem conversa com você neste dia é a pastora Argeli, da comunidade da Boa Vista. E quero começar o programa de hoje te fazendo uma pergunta. O que você pensa sobre Judas, o discípulo que traiu Jesus por 30 moedas de prata? Enquanto você se lembra um pouquinho de Judas e traz na sua memória o que você pensa sobre ele, nós vamos ouvir uma canção. Agradecemos-te, ó Jesus, porque morreste lá na cruz. Teu santo sangue que nos traz justiça verdadeira paz. Jesus, vero homem, vero Deus, ó, vem salvar os crentes teus, liberta-nos do eterno horror, guardando-nos em teu amor. Estende-nos a tua mão, alívio dai proteção, que sob a cruz possamos ter real consolo no sofrer. Certeza plena tu nos dás, de que jamais nos deixarás. Tu és o guia que conduz pela aflição à eterna luz. O lema desta semana, nos vem de Filipenses, o capítulo 2, o versículo 8, onde está escrito: Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Rogo que este momento de fé seja abençoado por nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos hoje conversar um pouquinho sobre Judas e descobrir que existe algo de nós em Judas e existe algo de Judas em nós. Todos sabemos que Judas traiu Jesus, traiu por algumas moedas de prata. Foi o motivo que Jesus foi traído por Judas. Mas eu quero convidar você a olhar um pouco mais para este relacionamento de Jesus com Judas. Os motivos que levaram Judas a trair Jesus foi justamente essa questão financeira. Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse num certo encontro que Jesus teve com uma mulher, ele fez a seguinte indagação a Jesus: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres?
Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que se punham nela. Este relato nós encontramos em João, capítulo 12, o versículo 6, onde diz que Judas era o tesoureiro dos discípulos, cuidava do dinheiro dos discípulos. E também o relato de Jesus, quando a mulher derrama este perfume caro. Quer dizer, o perfume valia 300 moedas de prata e Judas saiu por 30 moedas de prata, por menos de um vidro de perfume, gente. Vejam só como ele era inconstante. Judas, por ser o discípulo que era o tesoureiro de Jesus, ele sempre, nessa tarefa que lhe cabia, ele mostrou que ele era ganancioso. Ele mostrou que ele amava o dinheiro. Ele tomava conta do dinheiro, mas não deixava que Jesus tomasse conta do seu coração. O que dominava o seu coração era o amor ao dinheiro. Judas, ele tirava, como nós lemos em João 12:6, ele costumava tirar uma porcentagem para si da bolsa de dinheiro. Talvez os outros não viam isso, talvez os outros não sabiam disso, mas Jesus sabia que constantemente Judas tirava um pouco do dinheiro de todos. Judas, ele questionou Jesus sobre o perfume de 300 moedas, mas aceita 30 moedas de prata para entregar Jesus. Ou seja, ele aceita menos que um perfume. Mas afinal, quanto valia 30 moedas de prata? O que significa esse valor? Se fossem ciclos, era o equivalente a mais ou menos 120 dias de trabalho. Caso fossem denários, seria o equivalente ao salário de 30 dias de trabalho para um soldado. Para Judas, Jesus valia menos do que 120 dias de trabalho ou do que 30 dias de trabalho. Judas, ele tem a audácia de perguntar a Deus, a Jesus, aliás, se era ele. Ele pergunta a Jesus se por um acaso ele é o traidor. Ele tenta engambelar, ele tenta enganar todos os outros discípulos. Ele sabia que ele era o traidor, ele já tinha fechado a negociação, ele já tinha vendido Jesus por 30 moedas. A intenção de Judas, ao fazer essa pergunta na mesa, quando Jesus diz que um trairia, a intenção dele era não levantar suspeitas, para que os demais não desconfiassem dele. Então, por isso ele pergunta: Senhor, por acaso sou eu? Você está falando de mim? Como para confundir os outros. Judas, ele tinha o comportamento de um santo, mas ele tinha o coração de um avarento. Ele andava com os discípulos e todo mundo achava que ele era boníssima gente, mas o seu coração não pertencia ao Senhor. Lá em Mateus capítulo 6, o versículo 23, nós lemos que se a luz que está dentro de você é treva, que tremenda treva é. Então, no caso de Judas, é como a gente parafrasear esse versículo dizendo assim: se a amizade que você tem dentro de você é falsa, que tremenda falsidade é. E isso é o que acontece com Judas. Não existia luz dentro dele. A luz, na verdade, era trevas. Então, na verdade, era uma grande treva que existia em Judas. Ele podia enganar todos à sua volta. Ele podia enganar a multidão, andando com Jesus e com os discípulos, todo mundo achando que ele era santo, que ele era bom, que ele era temente a Deus. E muita gente, certamente, ouvia como um santo. E todo mundo ele podia enganar. Mas tinha um que ele não enganava, que era Jesus. Jesus sabia o que ele fazia com o dinheiro da bolsinha. Jesus sabia quem era Judas. Mas todo o tempo Jesus tentou trazer
Judas para o seu lado. Jesus tentou salvar Judas. Jesus buscou Judas constantemente. Mas Judas não quis. Você conhece alguém assim? Você conhece pessoas que você tenta trazer para o lado do bem, explicar, tirar da vida errada, das decisões erradas, e você talvez já está meses, anos, décadas tentando e não adianta? Sabe por que não adianta? Porque as pessoas têm livre-arbítrio. Judas tinha livre-arbítrio. Jesus chamava Judas de amigo. Jesus queria que Judas mudasse o seu jeito, o seu coração. Mas Judas estava cego pela sua ganância. Tanto é que no momento em que Jesus é preso, no momento que ele se dá conta do que ele fez, a consciência pesou. Em algum momento a consciência sempre cobra o seu preço. Ela sempre vem nos lembrar das decisões que a gente toma. E lá em Mateus 27, os versículos 13 e 4, nos é dito o que Judas fez quando a sua consciência pesou. Judas, ele sentiu remorso, ficou muito mal. Se você já sentiu remorso por alguma coisa que você fez de errado, você consegue imaginar como Judas se sentiu. Judas tentou consertar a bobagem que ele fez. Não sei se você sabe, porque é muito fácil falar de Judas como o grande traidor, o safado dos discípulos. Mas às vezes a gente não olha o que ele fez depois, quando ele caiu em si, quando a sua consciência pesou. Ele sentiu remorso e esse remorso, esse arrependimento fez ele tomar atitudes. Ele devolveu as moedas. Ele foi e procurou aqueles com quem ele negociou e ele devolveu as moedas para eles. Ele quis desfazer a sua negociação. Ele reconheceu que ele pecou e que ele agiu muito errado. E eles falaram que eles não queriam o dinheiro de volta, que o negócio estava feito. E aí o que Judas faz? Ele não pega o dinheiro e leva embora. Ele joga o dinheiro no chão, ele não fica com aquele dinheiro. Quando ele tentou devolver e desfazer a negociação e os mestres da lei não aceitaram desfazer a negociação, ele não ficou com o dinheiro. Ele jogou o dinheiro, ele saiu dali e como ele não entendeu nada do que Jesus tentou explicar para ele durante todo o tempo que ele conviveu com Jesus, ele se enforcou. Ele tirou a sua vida. Judas traiu, admitiu o seu crime, devolveu o dinheiro, foi embora, tirou a sua própria vida, porque não compreendeu o amor de Deus e o perdão de Deus, do qual Jesus tanto lhe falou, tanto pregou, tanto lhe explicou, do qual Jesus se entregou na cruz para que tivéssemos perdão e liberdade. E aí eu te pergunto, será que Judas ainda é tão mau aos teus olhos? O que nós fazemos quando pesa a nossa consciência? Quando o remorso bate na nossa consciência, no nosso coração? O que nós fazemos quando pesa a nossa consciência? Seja honesto, seja honesta. Você teria tentado devolver o dinheiro? Quando o dinheiro não foi aceito, você teria jogado o dinheiro no chão? O que você teria feito no lugar de Judas? Ele errou. Você também com certeza já errou. E se não errou, vai errar. E aí, como é que a gente tenta resolver os nossos erros? Como é que a gente faz quando a consciência pesa? Judas não ficou com o dinheiro. Judas se desesperou. Mas eu quero dizer para você que você não precisa se desesperar diante dos seus pecados e dos seus erros. Jesus sempre chamava Judas de amigo e isso sempre foi sincero. Pois Jesus sempre fez tudo para levar Judas pelo caminho do bem. Embora soubesse das suas fraquezas e deu a oportunidade a ele para falar sobre isso, para que as suas fraquezas não o dominassem. E o mesmo Jesus faz conosco. Jesus sabe das nossas fraquezas.
E Ele quer que nós possamos admiti-las também diante dele, para que assim Ele possa nos curar, nos perdoar, nos moldar segundo a sua vontade. Que nós possamos sempre não desesperar diante dos nossos erros e dos nossos remorsos e cometer bobagens ainda maior como Judas, mas que possamos recorrer ao colo de Cristo, pedir, clamar e implorar por seu perdão e também permitir que Ele faça parte da nossa vida e buscar na sua palavra aquilo que precisamos para melhorarmos como pessoas, como filhos e filhas de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu, por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar desta graça sem par, que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então esse meu coração a gozar aquele tão santo amor, que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz, por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Antes de me despedir, gostaria de pedir então uma gentileza para você. Se essa mensagem fez sentido, te ajudou a pensar, se você gostaria que mais alguém pensasse um pouquinho mais, refletisse um pouquinho mais sobre a vida de Judas, curta, compartilhe, envie para alguém nas suas redes sociais, nos seus WhatsApp. E também continue acompanhando as nossas postagens no nosso canal do YouTube, né, ISLB Limeira, e também na nossa página do Facebook, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Limeira. A nossa igreja também fica localizada na Rua Boa Vista, número 36, e será muito bom se você puder vir nos visitar. Esse recado é especialmente para você que acompanha os trabalhos e também os pratos tradicionais da nossa comunidade. No próximo dia 28 de março, nós estaremos
realizando a nossa paeja caipira, para que você e a sua família possam prestigiar um delicioso almoço. Será realizada no sistema drive-thru para garantir toda a segurança. Não deixe de saborear esta delícia e também ajudar a nossa comunidade com os seus trabalhos missionários. O valor do marmitex será de R$ 35,00 e serve 2 pessoas. Faça sua encomenda pelos telefones 99790 4775 ou 99144 1481. A retirada será na comunidade, que fica localizada na Rua Boa Vista, número 36, do meio-dia até às 13h30. Ficaremos muito felizes em servir o seu almoço no dia 28 de março. Que o Senhor te abençoe e te guarde de todos os males, visíveis e invisíveis, que nos cercam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu desejo que o Senhor cuide bem de você. Caso for